Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência à Memória. A Câmara Municipal de São Paulo é o berço das leis, mas também é onde nascem muitas homenagens a personalidades famosas. Só que o nosso entrevistado de hoje inverteu essa lógica e fez uma sessão solene para homenagear os moradores de Itaquera e a importância deles para o bairro. A Zona Leste foi muito bem representada aqui por este vereador, que já tinha conquistado milhares de moradias na região quando iniciou a vida política lá na década de 80. E essa sede de trabalho culminou numa lei que até hoje é motivo de bronca por parte dos bares e restaurantes, a que prevê a oferta de água da casa de graça aos clientes. Adolfo Quintas, comerciante e superintendente do CDHU, administrador regional de Ermelino Matarazzo, foi vereador por 2 mandatos, de 2005 a 2012, e também assumiu entre 2015 e 2016. É uma grande honra receber o senhor aqui no Vossa. Muito obrigada pela presença. Olá, Viviane, agradeço a você, a todos aqueles que participam e assistem à TV Câmara de São Paulo. Como é que é voltar aqui, vereador? É sempre saudoso, né? É um espaço do povo, um espaço que discute as políticas públicas do município de São Paulo. Acho que é muito importante sempre estar participando, podendo contribuir com a qualidade de vida dos trabalhadores e da cidade de São Paulo. Mas o senhor não voltou muitas vezes não, né? Depois que saiu. Não, eu quase não venho para cá, né? Eu sou dessa opinião. Eu venho se tiver alguma necessidade. Eu recebo convite direto da Associação dos Vereadores aí para vir almoçar, da Vera, do Falanga, não sei do quem, aí um monte de vereadores que se reúnem aí, hastear bandeira, Walter Feldman, né? Que eu adoro, né? Então, mas aí o senhor ficou mais distante. Mas não venho, qualquer dia eu venho. Mas hoje eu preciso que o senhor esteja bem presente e conte tudo para nós, hein? Sim. O senhor falou do povo no comecinho aqui da primeira resposta, né? Eu nunca tinha visto em nenhuma das pesquisas alguém fazer homenagens solenes para o povo, como o senhor fez. Além, Viviane, além de Itaquera, que não é o destaque principal, quer dizer, eu acho, né? Eu fiz em Ermelino Matarazzo sessão solene, fiz em São Miguel Paulista, no Jardim Helena, Itaim Paulista, na Penha, na Associação Comercial. Eu fiz em várias regiões da Zona Leste, inclusive em algumas regiões da Zona Norte, como o bairro mais Brasilândia, o bairro mais agredido, né, da cidade, um dos bairros mais agredidos da cidade de São Paulo, né? E como é que o senhor fazia isso? O senhor propunha essa sessão solene, só que o homenageado era o povo do bairro. Aí o senhor levava a solene para lá? Levava a Câmara Municipal presente, né, na sessão solene do bairro, da vila, não era só bairro, até em vila, né? Eu fiz muito isso aí, muito. O que o senhor dizia para as pessoas? Não, a gente elegia aquelas pessoas que faziam bem para a comunidade, né, que buscavam melhorar a qualidade de vida e os benefícios que os governos possam oferecer, tanto municipal, estadual como federal. Eu acho que eu fui um dos vereadores que mais abriu creche, força de expressão, quem abre é o governo, mas eu fiz gestão para que abrisse. Eu uma vez fui até ameaçado pelo sindicato da categoria, porque falaram que eu tinha o monopólio das creches. Nunca tive creche, mas eu fiz com que chegasse a mãe do trabalhador, a mãe da criança, né, que ela pudesse trabalhar, que ela tivesse um acesso a uma creche. Eu abri em torno de 128 creches. Olha só. Abri e eu fiz gestão, né? Quer dizer, a gente erra de falar abrir. Quem abre é o governo. Abriu os caminhos para a prefeitura instalar. E acabou ajudando muito a população da Zona Oeste. Acho que nós conseguimos zerar a questão do déficit de creche por 4 ou 6 anos. Depois vai fomentando mais, vai aparecendo mais, né? A demanda vai sempre crescendo, mas deu um salto muito grande Serra Kassab nesse sentido. Eles me apoiaram bastante. Antes de eu falar, vereador, dos projetos e das leis, né, que o senhor conseguiu aprovar aqui, eu só queria fazer uma última pergunta em relação a essas sessões solenes que o senhor fazia nos bairros. Qual que era a reação dos moradores quando eles percebiam que o homenageado ali eram eles, que os homenageados eram eles? Porque
Eu achei interessante demais muita isso. Valorização para o trabalhador, ele ficava muito emocionado, porque é um reconhecimento daquilo que ele fez pela sua região ali, pela sua rua, né? Era uma homenagem para aquelas pessoas que ajudavam no desenvolvimento do bairro, da vila, da região, né? Então isso eu acho que é merecedor. Tem tanta gente anônima que faz muito por esse país, entendeu? E muito, por exemplo, para a Zona Leste, por exemplo, que eu era mais da Zona Leste. Mas as regiões mais carentes, né, mais sofrida, é que tinha essas pessoas que trabalhavam bastante para isso, né? Então, nada mais justo do que fazer uma homenagem a essas pessoas. E eram as pessoas que o senhor tinha contato antes de chegar aqui no mandato, sim, né? Porque o senhor começou nessa luta, é sim, isso? Eu comecei nessa luta, 24 horas por dia. Luta de moradia. Moradia, eu que criei o leite do idoso com a autorização do Mário Covas, que eles não tinham leite do idoso, né? Então eu aproveitei, fiz uma triagem, eliminei um monte de entidade, né? Inclusive eu era candidato na época, o cara falou, você vai perder a eleição. Eu falei, tá bom, perdi a eleição. Só que eles próprios reconheceram, né? É a lei da vantagem, né, na verdade, né? O cidadão, né, o empresário, o cidadão comum usa a lei da vantagem, né? Que é aquela que o Gerson falava, que era para fumar o Vila Rica, né, em vez de... Né, aí ele não quis regravar, o Serginho acabou gravando, né? Que levar vantagem era levar vantagem no cigarro, não era levar vantagem. Aí pegou de um jeito... Pegou de um jeito de todas as camadas, do mais humilde até os maiores, né, que é o principal, né? Mas isso quando o senhor já estava na Codeagro, né? Diretor que o senhor foi também, do leite, que o senhor falou, que o senhor coordenou esse programa do Viva Leite. Sim. E aí o senhor ampliou esse Viva Leite para os idosos. Com a autorização do Mário Covas, porque o pessoal já dava para o idoso, né? Então eu pedi para ele, quando eu fiz a triagem, consegui atender aí mais ou menos uns 800 idosos naquela época, né? Com a triagem, 800... E falaram que o senhor ia perder a eleição? Eu perdi. Ah, o senhor mas criticaram? Criticaram. As entidades criticaram, porque eu cortei as entidades que... Para poder dar para os idosos. Eu cortei porque atuavam de maneira errada, né? Entendi. Então... E depois o senhor ganhou a eleição e chegou aqui, né? E aí o senhor trabalhou por muitos projetos de lei. Tem as pessoas que foram contra mim foram a favor depois. A correção, o trabalhador entra numa correção rápido. Quem não entra numa correção rápida é os maiores, né? Mas entrou numa linha de conduta melhor depois que a gente fez isso aí. Então, é conscientizar, né? Isso foi uma depuração, né? Que a gente fez no programa para poder atender melhor. E atender quem precisava, né? Que eram os idosos, né? E como é que era o governador Mário Covas de chefe? Esse era... pensa da saudade. Esse era maluco, mas ele fazia as coisas. Fazia acontecer com ele, não tinha conversa. Ele quebrou paradigmas bastante, né? Quer dizer, ele era um cara que... É atrevido, não vou falar aquilo que os outros falam por aí, né? Atrevido no sentido de corajoso. Corajoso, fazia as coisas mesmo acontecer, entendeu? Depois o senhor fez uma homenagem aqui para ele também, né? Uma salva de prata ao legado político do governador Mário Covas. Isso lá em 2011, lá na frente. Mas foi um legado que o senhor nunca esqueceu também, né? Não, porque é um homem, para mim, né? Tem pessoas que podem ter divergência, mas é um homem de caráter, de palavra, cumpria aquilo que o povo... Ele estava no meio do povo, ele ia, punha a mão na massa, né? Ajudava, entendeu? Então foi um cara que fez uma história muito bonita na cidade de São Paulo. Bom, então agora me conta, o senhor já vinha desse movimento de luta pela moradia, o senhor já tinha tido o governador Mário Covas de chefe, e aí o senhor foi eleito para cá. E qual que foi a reação do senhor quando o senhor chegou aqui? Pelo PSDB, eleito pelo PSDB. Eu tinha um conceito do que era uma Câmara, mas quando você vive ela é diferente, né? Eu lembro como o Netinho de Paula falava, metia o pau nos vereadores, depois ele virou vereador aqui, né? Ele viu que é difícil. Quando eu fiz a lei do alvará condicionado, os caras já tinham aprovado em primeiro. Os caras falaram, na segunda você não passa. Os vereadores, né? Entendeu? Então eu falei, não, pode assinar todo mundo, eu quero que tenha lei. Então é assim que funciona, né? Você cria, mas aí você aprova em primeiro, mas em segunda você aprova se tiver
um trabalho muito bem forte e eu nunca tive problema de dar participação para ninguém, aquilo que eu consegui produzir enquanto vereador. Então vamos falar mais sobre todas essas leis que o senhor conseguiu aprovar aqui no próximo bloco. Não sai daí, até mais. Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência à Memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Vossa Excelência, a Memória está de volta e o nosso entrevistado de hoje é o ex-vereador Adolfo Quintas, o homem que homenageava o povo nas sessões solenes. Vamos contar um pouquinho, então, sobre as leis que o senhor conseguiu aprovar aqui durante esses mandatos, esses anos todos que o senhor foi vereador aqui na Câmara. Eu estava vendo que, durante a campanha do senhor, o senhor tinha um slogan, né, que era a marca da solidariedade. E o senhor conseguiu alinhar esse slogan aos projetos de lei que o senhor apresentava aqui. Nesse primeiro mandato, teve um programa Aprendendo com a Saúde, que se transformou em lei, né, que focava os alunos das escolas. Como é que o senhor pensou nele? Então, a gente via a dificuldade, principalmente nas creches, né, de ter acesso à saúde, né? Então, a gente fez um programa que o município, a saúde, ia na creche fazer a triagem. Isso inclusive, barateou o custo, né, do próprio governo. Porque quando você faz uma prevenção antes, você elimina várias coisas. Era diagnóstico precoce. Isso. Fazia a triagem antecipada. Quando não tinha condições do posto ia toda a creche para o posto. Já marcava o dia. Que legal! Ia todo mundo fazer exame? Todo mundo fazer exame. Que bacana! E teve o Aprendendo com a Saúde foi de 2005, então, né? Isso. A Lei 14.080. Aí teve a Lei dos Bicicletários, foi uma lei importante também, essa de 2005, o estacionamento de bicicletas em locais abertos. A partir desse momento é que começou a crescer mais ainda. Já existia muito usuário de bicicleta, né? Mas aí começou a desenvolver. Aí o próprio Serra colocou no metrô, né? Colocou na CPTM, ainda não sei se ainda é CPTM, né? Colocou o vagão do ciclista, né? Poderia transportar. E aí já veio a ideia de fazer os corredores, né? Aí foi surgindo por parte do governo, né, a execução disso. E hoje, todo mundo usa bicicleta hoje, né? Tem países da Europa que é só bicicleta, né? Entendeu? É mais saudável, faz bem para a saúde, né? É que São Paulo é mais nervoso, né? Ele está falando isso porque ele está morando na praia agora, viu, gente? Por isso, deixa eu explicar. Não, estou morando aqui e lá, né? Mas então, isso é uma coisa interessante, eu acho, do legislativo, né? Hoje, a gente contando, parece que uma lei para obrigar a ter estacionamento de bicicleta parece que é desnecessário, mas naquela época não era, não. Estacionamento para ciclo. Foi obrigado nos pequenos comércios, né? Onde tinha fluxo, né? De congestionamento de carro, era obrigado a colocar, né? Mas quem assumiu mais de cara foi realmente o governo. O governo já começou a empurrar, aí foi legal. Bacana, incentivou, né? Incentivou. E teve a proposta, né, que concede o alvará de funcionamento provisório. Essa o senhor batalhou bastante. Por quê? Essa aí é uma história que acho que vive o país inteiro, mas São Paulo é pior, principalmente a capital. A maioria dos prédios, tanto comercial como casa, é irregular, né? Eu não sei porque até hoje o governo ia arrecadar, inclusive, mais imposto. Eles não facilitam a regularização disso e acabam recebendo imposto. Ainda tem milhões de pessoas que não pagam imposto, né? Não que eu queira que eles paguem imposto, mas o governo tem que tomar uma decisão nesse sentido para melhorar. Então, hoje, a maioria dos comércios não tem alvará. Então, quer dizer, por quê? Porque o prédio não é legalizado, né? O prédio não é legalizado. Está pagando imposto, mas não é nem equacionado do tamanho que ele é, da divisão que ele tem. Não tem uma planta de conservação para isso, né? Que foi feita, algumas vezes tiveram, algumas existiam, mas o cara acaba nem fazendo, porque o governo acaba dando uma ferrada grande no cara, ele não faz, né? Entendeu?
O senhor propunha, então, um alvará para que ele pudesse ficar... Aí, quer dizer, evitou a corrupção, né? Que existia uma corrupção muito grande em relação a isso, né? Então, o alvará deu essas condições, por isso que eles foram renovando, que aí todo mundo assimilou bem ele, né? Quer dizer, mas já está levando vantagem, tem que regularizar definitivamente. Agora ficam renovando esse provisório. Né? Só provisório, porque ganhou com isso, né? Porque antes, sem o alvará provisório, eles eram explorados, né? Em outras palavras, né? Quer dizer... E essa aprovação, exigiu um esforço político grande aqui dentro. Muito grande. Tive que abrir mão, né? Aprovei em primeira. Abrir mão não, porque para mim eu acho que é importante a participação de todos os vereadores, né? Então todos assinaram, acho que a maioria, né? Como é que era essa questão de buscar consenso? O senhor apresentou mais de 60 projetos de lei nesse primeiro mandato, né? Que a gente falou, 2005, 2009. Apresentei bastante. Tem que fazer participação com o pessoal. Aprova do outro vereador, ele ajuda-se a aprovar o seu. Isso tem que ter uma maneira de conduzir isso, né? E a mesa tem que colocar em votação, né? Se não colocar, é importante também, né? Se não tiver um bom relacionamento também com a mesa, não cai projeto, né? Falando em mesa, mais para frente, o senhor foi o primeiro secretário também, né? Foi. Aqui da Câmara, secretário da mesa. Bom, nesse segundo mandato, aí um pouquinho mais para frente também, em 2009, teve uma lei legal dos pacientes com pé diabético, né? Isso. O senhor previa um atendimento especializado para eles. Sabe por quê? A diabetes é uma coisa que precisa de higiene, né? Principalmente no pé, né? As pessoas não têm esse conceito, né? Perigo, não tem esse conceito. Então, a lei, ela estava orientando no sentido da prevenção, né? De fazer tomar as atitudes corretas, além de ir no médico, né? Cuidar bem do pé, porque é assim, perde um dedo, daqui a pouco perde dois, daqui a pouco perde o pé e aí vai embora, né? É muito grave, né? Ajuda muito, não diria que vai resolver a questão da diabetes, né? Mas para quem pega uma diabetes já na fase, nesse tipo de fase que está atingindo os dedos e o pé, ele tem que ter cuidado, higiene, né? Precisa de orientação. Então, a lei veio mais para poder fazer esse indicador, não só na questão da saúde para os hospitais, tal, né? Quer dizer, eles já tinham esse conceito, mas de difícil acesso, né? Então, a gente fez uma lei para complementar isso, né? E o senhor transitava bem pelos temas, né? A gente falou desses temas de saúde, de educação, essa questão também do ordenamento aí da cidade, né, com os alvarás. Sim. Teve a questão da luta, né, de combate à violência contra a mulher, o Maio Amarelo também. O senhor transitava bem pelos assuntos, né? Como é que chegavam esses assuntos para o senhor? Na verdade, o dia a dia da convivência. Eu vivia muito na rua, né? Vinha quase na Câmara aqui, eu vinha só nas sessões, né? Eu participava muito no dia a dia. Eu consegui levar até banco. Fiz gestão para levar banco onde não tinha banco, por exemplo, né? Estou dando só para explicar como que eu conseguia buscar as leis, né? E aí, quando eu vou, a lei não sai da minha cabeça, sai da cabeça do povo. O cara, dentro da necessidade que ele colocava, eu ia pensar aquilo que cabia, né? Então, ela geralmente surge da vontade do trabalhador ou da necessidade daquela região, entendeu? Surgiu em cima disso, né? É interessante o senhor dizer isso, porque a política também é feita lá no bairro, né? Sim, é lógico que essa conexão o senhor nunca perdeu. As ideias surgem em cima da dificuldade, da necessidade do trabalhador, né? Para pôr as leis. Eu fiz algumas leis que eu levei paulada também, né? Mas a do skate, nós vamos contar. Do skate não chegou a ser lei, né? Foi um projeto que ele apresentou aqui, que queria proibir os skatistas de usarem as calçadas. E aí a imprensa não gostou, né? Na verdade, criticou. Você vê como a demanda vem de fora. Foi um pedido dos moradores que o usuário ali, somente idoso, né? E da Associação Viva Paulista, uma empresa que fica num hotel ali, uma associação que fica no hotel. Eles que pediram para fazer a lei, mas aí deu manobrou errado, né, vereador? Teve acesso, uns 8 mil acessos em dia. Mas isso o senhor ouviu, o senhor não foi teimoso de impor. Chamei eles aqui.
Chamei, conversei e tal, né? Falei, não, se não é vontade de vocês, eu vou conversar com a Associação Paulista, né? Então, e aí só aprovou em primeira e não foi para frente. Alguém vai aprovar mais para frente, se tiver necessidade, né? Agora, a lei favorita desse programa é a lei da água de graça nos restaurantes. Essa é demais, né? Essa como que foi a ideia também, essa? Né? Dessa, que o senhor conseguiu aprovar depois junto com o Chechel, mas mais recente. O Chechel falou comigo, é uma lei boa, né? Que deveria ter sido aprovada na época, mas foi... É a lei que prevê, né, participação de uma pessoa boa, eu gosto dele. Fornecimento de água da casa, né? Por exemplo, você vai no restaurante, no bar, você não precisa pagar pela água, ele tem que te dar água filtrada de graça. Só que os bares e restaurantes foram com tudo para cima. Não, então, a questão das leis, aí o cara pergunta, vai pegar? Não, a lei é lei, não tem que pegar. É que o cidadão não exerce o direito de cidadania dele, na verdade. A lei vai pegar da água se ele começar a exercer o direito de cidadania. Como passou na Globo, o pessoal está exercitando, algumas pessoas, às vezes até por birra. Porque eles judicializaram, não que ele tenha que dar a garrafinha de água, mas tem que dar água filtrada para o cidadão que está... Mesmo que não for freguês, se ele passar, ele precisar de um copo d'água, ele tem que dar. Né? Foi nisso que o senhor pensou? Sim. Quando o senhor propôs essa lei? Sim. E como é que é propor uma ideia e depois de um tempo ver que ela foi para frente? Porque isso foi posterior ao senhor, posterior, né? Sair daqui. O Chechel abraçou e foi... Mas o nome do senhor, tá nela. Eu sei. O Chechel merece, ele tem uma boa índole. Bom, a gente está caminhando para o fim. Eu acabei não perguntando, né, do PSDB, que era uma coisa que eu queria saber muito. Em 2011, vários vereadores saíram, né, do PSDB de uma vez só, e eu sempre fico curiosa para saber o que aconteceu. Na verdade, eu não saí naquela leva, eu saí depois. Saiu um pouquinho depois, mas aquela leva foi grande. Eu era secretário do partido, né? Aqui a nossa sede era aqui no Joelma, mas eu era secretário do PSDB, né? Na época do Alckmin. Uhum. Do Alckmin. Já era o Alckmin. E era aquele deputado federal que era o presidente, eu era o secretário. Né? Era uma questão de participação da bancada nas decisões, mais ou menos isso. Bom. Mas o PSDB estava fadado a terminar mesmo, né? Quer dizer, já fica bem, né? Bem baixo. Né? Muito tempo no poder, desgasta. Fez bem para São Paulo? Excelente. Foi um governo que eu vi construir, por exemplo, a imigrantes, eu vi construir as duas pistas da Pentáxi, que dá acesso até Peruíbe, que era um vai e vem, hoje tem qualidade, os viadutos, tudo governo PSDB. O PSDB deu qualidade. Né? Para a gente terminar, então, o senhor várias vezes aqui na entrevista falou sobre tirar vantagem, que é uma coisa que o senhor não gosta. O senhor criticou isso várias vezes aqui. Eu critico até hoje. Por quê? O que te incomodava aqui quando isso aconteceu aqui, de alguém tentar tirar vantagem? O senhor via isso? Isso acontece no dia a dia, em qualquer lugar, né? A lei da vantagem pegou, né? Quer dizer, hoje até, se quisesse mudar, muda, porque o trabalhador em si, ele é honesto, ele que faz rodar esse país, entendeu? É verdade. E ele que merece todas as homenagens. Ele que merece todas as homenagens. Então, é ele que faz tudo isso. Então, a lei da vantagem que eu falo é nesse sentido, né? É uma vantagem em tudo. Não é na Câmara Municipal, os caras classificam o político como corrupto. Tem pessoas pior do que o político. Um banco, por exemplo. Banco, mas você está dormindo, o banco está te roubando, pô. Legalmente. Então, quer dizer, classifica uma categoria só da sociedade e está cheio de corruptos. Como um empresário corrupto tem muito. Então, quer dizer, a lei da vantagem. Né? Levar vantagem em tudo. E aí inclui todo mundo. Né? Eu agradeço demais a entrevista do senhor, o fato do senhor ter viajado para dar entrevista para a gente. Muito obrigada. Eu venho para São Paulo sempre, eu tenho casa aqui, né? Eu venho para cá. É que lá tá minha vida, ela já era antes de eu ser político, né? Tá certo. Eu que agradeço, Viviane. Muito obrigada, viu, pelo trabalho todo que o senhor fez aqui, pelo Legislativo Paulistano. Obrigada. Obrigado por você. Eu agradeço. Obrigada. E é isso, Vossa Excelência a Memória fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Tchau.